Dando início, então, o ciclo de resposta, passa a palavra para o subsecretário Barandia. Começando pela senhora Márcia Pinheiro, a sugestão vai ser anotada de manter uma ocupação na região de Pedotiba com baixa volumetria. Ela fez um questionamento sobre a representatividade estatística do número de pessoas que participaram da consulta pública, 175, né? Que representa 0,03, 35% da população de Pendotiba. Tecnicamente não tem representatividade estatística. Não, em nenhum momento também afirmamos que teria. A questão da consulta pública é fazer uma avaliação qualitativa. Você pode ter 5.000 pessoas dizendo a mesma coisa e uma que diga aquilo que todos pensam. Então, por isso que a gente tem que ter preocupação com aspectos qualitativos aqui no Board de Pendotiba. Então a gente vai publicar também, desculpa, passou, não informei, em mais uma semana esses dados todos. Agora tem um períodozinho de formatação, editoração, a gente vai publicar tudo isso também na página do PUR, no site da Secretaria de Urbanismo. Todos esses resultados vão estar lá, inclusive no formato original, sem nenhum tratamento, para que todo mundo tenha acesso ao que as pessoas disseram. Considerava que essa representatividade era suficiente para dar continuidade ao processo. Eu acho que foi esse então, essa questão qualitativamente sim, é suficiente. Qualitativamente sim. Eu teria que me aprofundar muito aqui, nem é uma área minha, tem um pessoal de estatística que pode ter mais propriedade do que eu para falar as diferenças das pesquisas qualitativas e quantitativas. Qualitativamente é suficiente. A quantidade de material que foi apresentado ali, sim, é suficiente para a gente continuar. Aí a Cíntia também colocou a mesma pergunta que a professora Márcia já tinha colocado sobre o porquê o PUR antes do plano diretor. É uma questão recorrente, acho que é sempre uma boa oportunidade esclarecer toda vez que a gente puder, tiver oportunidade. O plano diretor, o PUR não está atravessando, Cíntia, o PUR não está atravessando o plano diretor. Eles estão caminhando, inclusive, em paralelo. São dois processos que correm na Secretaria de Urbanismo. O diagnóstico do plano diretor está sendo elaborado nesse momento. Obviamente, estudar o município inteiro toma mais tempo do que estudar apenas a região de Pendotiba. Tratar uma região sempre é mais ágil do que tratar o município inteiro. O diagnóstico deve estar ficando pronto aí em meados de maio, vai ter audiência pública, vamos discutir tudo e, de forma alguma, o PUR está atropelando o plano diretor. Isso não está acontecendo. Mas acontece o seguinte, também eu sei que é muito complicado, essas leis urbanísticas, essas normas são complicadas. O plano diretor não é um instrumento de ordenamento territorial. São instrumentos diferentes. As leis de uso do solo, lei de uso do solo, inclusive, é uma lei acessória, complementar ao plano diretor. Quando a gente tiver seguindo as boas práticas do Brasil em termos de plano diretor, daqui um ano e meio, até o final de 2016, no novo plano diretor, toda uma discussão de planejamento territorial tem que começar a acontecer. É mais um ano aí, pelo menos, um ano e meio. Se a gente for ver o plano diretor até virar uma lei de uso do solo, que atenda o município inteiro, inclusive a região de Pendotiba, a gente está falando de 3 anos e meio. Com toda a competência que a gente puder colocar nesse plano, no mínimo 3 anos e meio. Isso são as boas práticas, não é previsão nossa, não. O plano diretor de 92, quando dividiu a região Niterói em regiões de planejamento, determinou que os PUR fossem feitos e revistos a cada 5 anos. 3 anos e meio é 70% da vida útil de um PUR. Por que não fazer esse PUR? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que esperar todos esses problemas que, inclusive, são mencionados recorrentemente aqui, continuarem a acontecer por 3 anos e meio? A gente está aqui... Não, vai continuar. Eu posso responder isso também, não tem problema.
Gente, não existe truque e passo de mágica. Não é um estalo de dedos, faz um decreto, tá tudo resolvido. Tá? A gente está aqui, inclusive, tem outras questões aqui, mais teórico-conceituais, que eu vou pular para poder dar a palavra para os secretários. O Nadim colocou aqui a realidade pendotiba, uma realidade subequipada. Precisamos resolver os problemas, precisamos mesmo. E estamos aqui para isso, com essa meta de resolver esses problemas. Problemas históricos, inclusive, de Niterói, que estamos aqui tentando resolver, que nunca foi feito. Estamos aqui tentando resolver. Professor Wagner Morgan, muito obrigado aqui pela discussão, mas eu preferi até essas discussões epistemológicas em formas adequadas. Quem sabe quando eu voltar para a academia, vou ter mais tempo de me dedicar a isso. Agora preciso ver questões um pouco mais práticas. Comunidade, verticalização e densidade, eu repito, reitero, não tem relação. Tá? Pode ter, pode não ter. Inclusive, vou além. Densidade construtiva não significa densidade populacional. Então, a gente pode ter essa discussão na academia. Comunidades de baixa renda são densas porque não tem para onde crescer. Não, e porque elas têm um sentido de unidade entre elas, um sentido de vizinhança. Isso tudo acho que a gente pode discutir na academia também. O Paulo César, também eu vou agradecer o Paulo César aqui, não sei onde é que ele está. Ele trouxe questões que não são referentes ao PUR, mas que dão um excelente grau, uma excelente fotografia do passivo que essa prefeitura, que essa administração encontrou e que a gente está trabalhando para resolver. Ele diz que não vai ver nada acontecer, eu digo que ele vai ver acontecer. Essa secretaria aqui de urbanismo, junto com a de meio ambiente, essa administração conseguiu fazer um projeto de revitalização do centro que se discute há 40 anos. A gente está com a licença de instalação da Transoceânica que se discute há 40 anos. O PUR de Pendotiba que nem foi discutido nesses 40 anos. Estamos aqui enfrentando isso e vamos fazer, ele vai ver se por pronto. Cíntia, para terminar aqui, divulgação. Cíntia, eu sei que você é muito exigente, você tem um grau de qualidade muito elevado, eu nunca vou conseguir atingir o seu nível de exigência, não importa o que eu faça na minha vida, mas a gente sabe que a gente está aprendendo na divulgação. Todas as sugestões que o mandato do vereador Paulo Eduardo fez aqui, eu vou fazer o registro, fez diversas. A gente tentou, na medida do possível, ir atendendo em termos de divulgação. O plano de mobilidade também vai estar sendo feito em paralelo. O PUR não elimina o plano diretor, que não elimina o plano de mobilidade, isso tem que acontecer de forma paralela. A gravação, a Secretaria de Urbanismo não recebeu ainda o ofício solicitando a gravação, mas será encaminhada, então logo a gente receba, não tem o menor problema. Inclusive consta a transcrição do processo administrativo. E o limite de bairros que o plano diretor define, que ela falou também. Na verdade, quem definiu esse limite de bairros é a Lei de Abairramento, que é de 1986, e os PUR vieram refinando esse detalhamento. O plano diretor só criou uma certa controvérsia com relação aos limites da região de Pendotiba, mas o abairramento está nos PUR, nas regiões que tem PUR, e na Lei de Abairramentos, que é de 1986. Obrigado, subsecretário Renato. Secretário Daniel vai falar? Vou complementar um pouquinho, desculpa, Paulo, estou aprendendo com você. Questão de ordem, por favor. Eu só queria que vocês fossem passar para o plenário, início a lista de inscritos e estabelecesse também um tempo para a mesa responder. Ok, Daniel, vai ser, vou passar, já está aqui contabilizado para passar. Não, em 5 minutos eu falo do que todo mundo falou sobre as questões ambientais, tá? Desse bloco. Já falou sobre ocupação plana, né? Acho que essa decisão obrigatoriamente parte do diagnóstico técnico e participativo, né? Obrigatoriamente os objetivos e diretrizes que vão construir a morfologia, cotas de adensamento, tudo isso baseado no que a gente está tratando há 5 meses. Sobre o plano diretor e PUR, já foi falado aqui,
já vou falar mais uma vez, o governo propôs a suspensão, entendeu que não era o melhor caminho de suspender. Se fosse fazer critérios de suspensão de toda a região, teríamos que debater multifamiliar, unifamiliar, comercial. O estudo que a gente teria que fazer para suspender o licenciamento seria mais coerente, mais eficiente se a gente fizesse o plano urbanístico. E o plano diretor vindo depois, ele existe, vai ser revisto, e tudo que não tiver no plano urbanístico da região de Pendotiba não será recepcionado. Isso é uma norma jurídica obrigatória. Tudo que vai de encontro a uma norma espacial, uma norma especial e uma norma geral não é recepcionado. Então, eu tenho total convicção de que o melhor instrumento para coordenar a Pendotiba é através de um plano urbanístico, andando paralelamente a um plano diretor, com a mesma equipe que trabalha, e está sendo iniciado o debate desse plano diretor também pela região de Pendotiba, né? Porque assim a gente evita os licenciamentos casa a casa, assim a gente evita prédios de 6 gabaritos mais cobertura e semi-enterrado, porque a lei do plano par permite, e quem é proprietário cumpre a lei, tem o licenciamento é ato vinculado, é direito subjetivo do dono, e a prefeitura não pode inventar uma história de não permitir que construa. Olha, quem tiver teses e teorias diferentes jurídicas, por favor, apresente, que eu estou aqui para participar dela e tentar defendê-la, como faço diariamente quanto secretário de Meio Ambiente, né? Não é à toa que a gente nega licenciamento do próprio governo, como Minha Casa Minha Vida no Jacaré, porque não atendeu questões ambientais. A gente nega licenciamento do órgão estadual e discute com o poder de polícia, como fizemos um estudo de 47 laudas e constatamos que aquele licenciamento não atendia a legislação. O órgão estadual reviu o seu licenciamento e a gente não recebe mais chorume. Então isso tudo faz parte do trabalho de cada pasta daqui, certo? Nadim falou da questão de que não tem nada, não tem. Agora, hoje tem uma previsão e investimento de 120 milhões da concessionária, que certamente não nasceu da vontade dos donos da empresa que espreguiçaram e resolveram cuidar de Pendotiba. Isso certamente nasceu da nossa movimentação enquanto governo de fazer cumprir questões contratuais, porque a concessionária agia de uma forma altamente discricionária e tranquila até a nossa assunção no governo, e hoje tem que cumprir o contrato, e por isso instalação de rede coletora em toda a região de Pendotiba e 3 estações de tratamento, Sapê, Badu e Maria Paula, para que a gente diminua o impacto no lençol freático, tanto falado aqui, para que a gente diminua o impacto nos corpos hídricos, tanto falado aqui. O Dedé falou da preocupação com o desfecho dos debates, essa preocupação de todos nós, e por isso a gente tem cronograma para seguir. O professor Wagner já foi respondido. Paulo César falou da falta d'água, da depressão. Eu só vou discordar quando ele diz que a saúde não tem relação com o PUR. Tem relação com o PUR. Saúde preventiva é cuidar dos rios, por exemplo. Saúde preventiva é evitar vetores, por exemplo. Então tem total relação com a prevenção de patologia de veiculação hídrica, doença originária do rio. Tanto que se a gente cuida do rio, a gente tem total impacto na saúde preventiva. A Cíntia falou do levantamento de campo, que a depressão daquela região do Sapê e da Fazendinha se deve à ação da prefeitura. Olha, se deve, na verdade, a algumas pessoas que eu não sei por que motivo preferem impor o caos e o pânico a pessoas simples que precisam de informação. A gente fez todo o procedimento, informou a Secretaria de Participação, informou a Associação de Morador, fez uma operação com a segurança da polícia, com medo de retaliação. A gente recebe no Facebook e questão de segurança pública diária na região. Então a gente chegou, identificou, abriu o mapa, conversou. Aqui tem pelo menos 6 ou 7 famílias que podem pegar o microfone e falar como foi a ação, casa por casa, unidade familiar por unidade familiar, edificação por edificação, quanto tempo está lá. Então isso tudo foi feito da forma que tem que ser. E se isso, queridos, não é diagnóstico, eu sinceramente não sei o que é diagnóstico, preciso aprender. E aqui, para encerrar, acho que não sei se mais alguma coisa que não foi dita, mas
A questão da ciclovia também discordo, acho que é um instrumento de mobilidade sensacional, tem que ser discutido no local adequado, da forma adequada, e acho que por hora era isso. Bem, senhores, a Verena quer falar aqui diretamente ao professor Wagner. Ele está? Professor Wagner Morgan. Bom, professor, me pediram para responder aqui as suas colocações, assim, o professor Wagner, assim como a professora Regina Lienstein, a Cíntia, enfim, todas as questões colocadas são sempre muito pertinentes, nos fazem refletir. Acho que o professor Wagner começa a sua fala com essa proposição, né, um plano perceptivo ou reflexivo. Eu acho que todas essas colocações sempre têm sido muito positivas para nós, né? O professor cita Mike Davis faz um levantamento global, um censo global das favelas em todo o planeta. 1 bilhão de pessoas vivem em 200 mil assentamentos precários. Embora o livro do Mike Davis seja pessimista, professor Wagner, o pós-fácil da edição brasileira, feito pela Hermínia Maricato, oferece uma visão bastante otimista em relação à questão da urbanização dos assentamentos precários. Hermínia Maricato ali defende que é o poder das comunidades, e aqui eu respondo também ao Naldinho na minha fala, é o poder das comunidades, é o poder crescente do Brasil, é quem vem provocando com que esses assentamentos possam ser urbanizados. E é interessante o senhor ter colocado a questão da proposição de fazer um diagnóstico também desse patrimônio histórico que existe em Pendotiba. Agradeço ao desafio, que o senhor tenha aceito o desafio de realizar um diagnóstico, ajudando a acrescentar no que foi apresentado aqui, junto com várias outras proposições dessa audiência e de várias outras e das consultas públicas, somando, e eu acho que creio que essa soma é que vai dar uma riqueza, como eu falei antes, na elaboração desse PUR. Obrigada. Obrigado, secretária Verena. Bem, vamos, conforme a solicitação do nosso amigo Daniel, os inscritos que vão falar: Reinaldo Silva Abreu, depois o Ricardo Garcia, Ronald Conceição. Está aí o Ronald? Tá. O Ronald Conceição, retornando à fala. Cláudia Caputo. Cadê a Cláudia? A Cláudia Caputo. A Cristina Cantarino. Ok. A Heloísa Freire. Senhora Heloísa Freire. Ok. O Daniel do IAB. E finalizando, o Marcos Gama. Marcos Gama. Encerra-se então as colocações orais. Passaremos, depois temos mais 6 perguntas escritas e 4 parlamentares inscritos, para que os senhores tenham uma ideia. Daí a nossa preocupação com o controle do tempo, porque graças a Deus ainda são 10 horas. Da última vez nós saímos daqui às 11h30 e vamos lá. O senhor Reinaldo Silva, pela ordem, após ele o Ricardo Garcia e depois o Ronald. Eles são o povo. A gente por último, é a regra que está sendo defendida. Querido Reinaldo. Não, o governo? Não, o governo é para a gente. Sugere lá, sugere lá. Ele está entregando a nós um documento aqui. Protocola, por favor. Você vai fazer uso da palavra também, Reinaldo? Sim. Ok. 5 minutos. A gente fez aqui uma conversa com os vereadores, mas pelo que eu entendo, a mesa vai fazer uma fala depois das 10, não é isso? Das 10 às 10. A mesa falaria após as últimas, só para já respondendo às inscritas. De falar as inscritas, fala os vereadores e depois vocês fecham. Sem problema nenhum, vereador.